Olá a todos, meu nome é Rodrigo Oliveira, estamos aqui em mais um Sustentabilidade no Guia, o canal de sustentabilidade no Guia da Cerveja, com o apoio do Sintserv. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, um assunto que a gente gosta bastante, festas, momentos especiais. E estamos aqui com dois especialistas no assunto que vão contar para a gente um pouquinho da experiência que a gente pode ter tanto na Heineken quanto na Ambev, quando elas fazem eventos ou até patrocinam os eventos, e principalmente, como que a sustentabilidade pode permear esse momento tão especial. Hoje, a gente está aqui com a Beatriz Jordão, a gerente sênior de marketing da Heineken, da marca Heineken, e também o André Mioto, o gerente de marketing de experiência e patrocínio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Opa, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Fala, André, tudo bem? Valeu, Rodrigo. Bom, pessoal, falar sobre o evento é uma coisa muito gostosa. Quem não gosta de ir numa festa, de ir numa confraternização, de estar num momento tão especial como esse, né? Mas, naturalmente, dá bastante trabalho, né? Bastante momento de planejamento para conseguir executar e fazer acontecer um momento tão especial para os convidados, para as pessoas que vão lá curtir aquele momento tão importante. Para começar, para a gente fazer um esquenta, vou começar aqui com a Beatriz. Como que funciona esse tempo de planejamento e quais são os principais desafios quando a gente fala em desenvolver um evento, como um grande evento aí, como vocês fazem? Nossa, Rodrigo, conta aí, André. Pouco planejamento, né? Para fazer um grande evento é pouca coisa. É muito planejamento. Acho que o grande sucesso de grandes eventos e das nossas ativações como patrocinadores é, de fato, a gente ter tempo para planejar, né? Então, aqui dentro da marca Heineken, né? Como grupo Heineken, a gente está em diversos eventos com diversas marcas, mas dentro de marca Heineken, né? Que é a marca hoje onde eu trabalho, a gente tem plataformas de patrocínio muito consistentes ao longo dos anos, né? Todo ano a gente tem ali os patrocínios de música, de esporte, né? Agora de e-sports, de games que a gente está entrando. Então, sempre tem realmente esse planejamento de mapear quais são esses territórios, quais são esses eventos parceiros que a gente quer estar junto, né? Mapear como a gente vai entrar, porque tem várias formas de se patrocinar um evento, né? Então, qual vai ser o nosso tipo de patrocínio, que tipo de ativação que a gente vai ter, e aí desenhar quais são as mensagens que a gente quer levar, que tipo de ativação que a gente quer levar. Então, realmente são planejamentos longos, né? A gente tem que conversar com todas as nossas agências, definir toda a nossa cadeia de fornecedor. Então, hoje, aqui dentro da marca Heineken, a gente tem um time que é especialista nisso, né, liderado pelo nosso head, que é o Guilherme Bailão, que é focado em desenvolver, em ativar esses eventos. E o meu time é responsável por criar essas estratégias de quais são as mensagens que a gente leva para essas plataformas, para esses eventos, né? Então, para dar, por exemplo, um exemplo, a gente, ano que vem, em setembro, tem o The Town, né, que é o novo evento do Rock in Rio, né, do mesmo grupo do Rock in Rio, onde Heineken vai ser a patrocinadora master desse evento. Eu já briefei as agências para isso, né? A gente já tem o briefing pronto, a gente já sabe qual é a mensagem que a gente quer levar, já sabe o tema da campanha, então os briefings já estão acontecendo e é só para setembro. Parece que tem muito tempo, mas na verdade tem pouco. Né? Um ano aí para você planejar um grande evento onde você é master é muito corrido, mas a gente já faz tudo com a maior antecedência que a gente puder. Então, enfim, planejamento é a chave do sucesso. Acho que meu colega André vai concordar com isso, porque sem isso realmente fica muito difícil operar. Olha que bacana. Quanto tempo você precisa antecipar para realmente fazer uma entrega bem feita? Conta um pouco, André, da tua experiência e também dos principais desafios aí por trás desse todo esse planejamento. Legal. Acho que antes de eu começar a falar, acho que assim, 70% do que eu iria falar, a Beatriz já trouxe, né? Então, realmente, acho que o planejamento é uma etapa completamente essencial, né? Então, quando a gente pensa num planejamento de eventos, acho que a Beatriz trouxe isso muito claro, a gente tem dois principais grupos, né? Um a gente pode colocar como uma parte mais estratégica, que é você definir quais são os eventos que você vai entrar, se esses eventos têm os mesmos objetivos que a marca quer trazer para o seu mercado. Então, hoje você tem um estereótipo da sua marca, né? Então, não são todos os eventos que combinam com ela. Então, você tem que ter um momento de decisão, onde eu quero estar, quais praças eu quero estar, onde eu quero mostrar o meu produto. Então, tem esse primeiro momento de planejamento estratégico para você definir como e onde você vai estar presente. E aí, esse momento, né, mais operacional, que com certeza, 1 ano para um evento grande, como você comentou sobre o The Town, mas para a gente também tem o Lollapalooza, que é já logo no começo do ano, e a gente já vem fazendo isso. E aí você traz esses eventos
esse planejamento operacional, que é exatamente isso, como você vai passar a mensagem, o que você vai fazer no evento, quais são as ativações, o que você vai ter lá dentro. Eu acho que essa é uma etapa completamente primorosa para você garantir que todos os objetivos que você desenhou na fase estratégica sejam implementados, né? E aí, só trazendo um ponto a mais, que aí acho que, enfim, não só a Beatriz, mas como modo geral por eventos, a gente faz essas duas partes de planejamento pensando na experiência do consumidor, né? Então, toda essa parte de planejamento, ela não é simplesmente para fazer um evento, né? Ela é para entregar realmente aquilo que a gente quer como marca para o nosso consumidor. Então, concordo 100% que planejamento é essencial. E planejamento é essencial para a gente conseguir atingir nosso objetivo com o evento, que é, sim, transformar os nossos clientes em apaixonados pelas marcas. Eu acho que, de modo geral, complementando um pouquinho o que a Beatriz trouxe, com certeza esse é um ponto, assim, primoroso para a execução de um evento, que, como você falou, Rodrigo, corrobora com toda a felicidade e alegria que a gente espera que a gente tenha no momento. Excelente, André. E é interessante, né, esse momento de trazer essa paixão do cliente, a paixão do consumidor, e um consumidor que está mudando, né? E a gente agora vai começar a pousar um pouco mais na nossa grande temática de sustentabilidade, porque esse consumidor, ele cada vez é mais exigente, né? Ele quer ter experiências mais bacanas, ele quer se envolver mais com a marca, e também ele cobra muito, né? Ele também quer garantir que, será que está tudo acontecendo da forma como eu acredito que tenha que ser? Será que está acontecendo, estão tentando mitigar impactos, seja no meio ambiente, seja na parte social, seja na parte de pessoas? Então, a parte de eventos ela é complexa, porque evento acontecem muitas eventualidades, né? Então, você precisa estar preparado para tudo, né? E diversas complexidades. Mas como que você vê, André, que a sustentabilidade vem sendo algo cada vez mais olhado, preocupado, e em que momentos que isso já vem acontecendo, né? Então, nesse momento de planejamento e tudo mais, poxa, onde a sustentabilidade começa a ser introduzida nos eventos? Legal, acho que, assim, com certeza é um ponto super interessante, porque não só as pessoas estão cada vez mais críticas, né, com aquilo que elas buscam para os eventos, que elas buscam, de modo geral, para as experiências que elas passam, como também a gente vem tendo uma crescente com essa nova geração que está chegando e está atingindo a maioridade, estão entrando nos nossos eventos, que é a necessidade e criar esse vínculo com os impactos que estão deixando no mundo, né? Então, a sustentabilidade é um papel ideal em tudo isso. Então, quando a gente pensa assim, em sustentabilidade e como isso está entrando, né, nos eventos hoje em dia, a gente consegue separar em alguns grandes pilares, né? Então, a gente tem desde da utilização de energias mais limpas, utilização de energias, reduzir um pouco mais esse impacto da energia. A gente tem como a gente consegue neutralizar a emissão de carbono de um evento, toda a parte de reciclagem, a otimização de insumos, a reutilização de insumos, o que a gente faz depois com esses resíduos. Então, de modo geral, existem vários pilares que hoje vêm se moldando para serem adaptados para os eventos, para a gente conseguir construir um evento um pouco mais sustentável, tá? E aí, entrando um pouquinho mais detalhe de cada um desses pilares, quando a gente fala de energia, a gente tem tanto a utilização de energia através de fotovoltaica, a compensação de crédito de energias com os I-RECs, que hoje já está super difundido no mercado. Quando a gente fala de emissão de CO2, a gente também pode se creditar, e aí alguns desafios específicos, né? Porque o The-Town, como a Beatriz comentou, com certeza muita gente vai sair do Brasil inteiro para ir no evento, né? Carnaval, Réveillon, festas grandes que a gente faz, com certeza as pessoas se locomovem muito grande, tem um deslocamento muito grande para chegar nesses eventos. E esse é o ponto da questão quando a gente fala de CO2. Como que a gente consegue garantir que a gente está neutralizando tudo que o evento está realizando? Não só a execução dele, mas o deslocamento de todas as pessoas até lá. E aí também tem toda a parte dos insumos, copo reutilizáveis, copos sendo feitos de matérias naturais, de fibras naturais, amidos de milho. Como a gente teve no Primavera Sounds, a gente trouxe um copo de acrílico que as pessoas podiam reutilizar e levar para casa. Então tem tudo isso que está mudando. E também, mantendo um pouquinho nessa parte de insumo, a gente tem a reutilização de material, né? Então, quando a gente olha para dois principais grupos aqui, falando um pouquinho sobre estruturas, sobre cenografia, a sustentabilidade provoca um olhar muito mais no médio e longo prazo, porque se você pensar em reutilizar esse material, você não pode pensar no evento pontual, você tem que pensar na continuidade desse material e trazer toda uma agenda de onde você poderia alocar esse material futuramente. Então, isso acaba impactando como você armazena, como você monta, como você tem a manutenção de tudo isso. Então, a sustentabilidade, ela traz, e aí voltando com o que a gente falou de planejamento, ela traz uma necessidade muito grande de planejamento para o seu evento, né? E aí, obviamente, assim, não adianta nada a gente falar sobre um evento com ações sustentáveis se a gente não der o destino correto de tudo isso que a gente está tendo no evento. Então, e aí eu posso
assumir aqui que, na minha opinião, toda essa parte de reciclagem do material é um dos pilares mais importantes quando a gente fala de um evento, até para garantir um impacto local positivo, né? E a gente pensa no carnaval, se a gente não tiver um cuidado grande, né? Se a gente não contar com parceiros, com os catadores, com as cooperativas, para ter um cuidado grande nos locais que a gente executa, toda a imagem que a gente quer passar de um carnaval, de um momento de festa, alegria, vai acabar sendo suprida por um impacto negativo, que seriam os lixos nas ruas. Então, mas para falar de sustentabilidade, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir toda uma cadeia, né, todo um ecossistema de fornecedores para fazer uma coleta efetiva, para fazer uma triagem decente e, no final das contas, também ter uma etapa onde a gente faz a destinação ecologicamente correta desses resíduos, né? Então, dei um contexto geral aqui rápido de como a sustentabilidade vem impactando em eventos, mas, de modo geral, é isso. Assim, não adianta nada a gente olhar só para um ponto. A gente tem que olhar para esse ponto e como que toda a cadeia funciona para conseguir chegar lá. Então, principalmente tangente à gestão de resíduos, acho que tem todo esse grupo que precisa andar de forma sinérgica para a gente conseguir entregar um evento sustentável no final das contas. Bacana, muito legal, André. Beatriz, queria ouvir um pouco de vocês também. Como que funciona? O que vocês já vêm fazendo aí de bacana para que esse planejamento possa, desde o começo, olhar para a sustentabilidade de forma específica e atender aí a demanda dos consumidores, dos clientes? Isso, não, super. E o André está super correto. A gente tem que cuidar realmente do todo, né? De toda a cadeia. Então, aqui no Grupo Heineken, a gente tem muito esse compromisso com a sustentabilidade, com realmente ter metas, compromissos de sustentabilidade dentro de todas as marcas. Mas a marca Heineken, ela tem isso como o seu principal propósito, né? Está dentro do nosso coração. Nós somos apaixonados pelo mundo onde a gente vive. E a gente quer garantir que ele continue existindo, né? O grande propósito da marca Heineken é criar conexões e fazer com que as pessoas tenham a mente aberta para olhar com novas perspectivas o outro, as outras situações. Mas a gente precisa de um mundo para isso acontecer, né? Então, nós somos apaixonados por onde nós vivemos. E a gente tomou como princípio as cidades como grande ponto de transformação, né? Hoje, as cidades, elas representam aí 3% do mundo, mas é responsável por 75% da emissão de CO2. Então, uma luta pela sustentabilidade, ela acontece dentro da cidade. E marca Heineken é uma marca urbana. Então, quando a gente foi repensar esses eventos que a gente estava patrocinando, a gente criou essa nossa plataforma, que acabou de fazer um ano, a gente acabou de lançar a nossa campanha de um ano, que é a plataforma Green Your City, que é uma plataforma que reúne sustentabilidade e cultura. Nada mais é do que usar esses momentos de celebração, de socialização, onde as marcas de cerveja estão super dentro, né? Porque é natural, é o nosso território, mas usar esses momentos para que o consumidor pudesse ter uma reflexão sobre o seu impacto naquele evento, naquele momento, né? É tão gostoso você estar reunido com seus amigos, ouvindo uma música que você ama, ouvindo um show que você ama, que esse momento também precisa ser um momento onde você reflete, tá, mas e o impacto que eu estou gerando aqui? Que é como o André trouxe, e como é que eu cheguei aqui? E o lixo que eu estou gerando? E o impacto que eu tenho nisso tudo, né? A indústria de entretenimento é uma indústria com muito impacto no meio ambiente, né? Então a gente tem que reduzir esse impacto e a gente tem que deixar impactos positivos. Então, o que a gente começou a trazer com essa plataforma Green Your City, esse grande convite para as pessoas eu vou trazer como marca experiências e ações que vão levar essa reflexão, mas que também vão fazer acontecer, para que vocês possam vir com a gente, porque eu gosto de ver sustentabilidade com 3 grandes pilares, né? Você tem que ter os compromissos, você tem que ter colaboração e depois você tem que ter responsabilidade, você tem que prestar conta. É assim que funciona, né? Então não dá pra gente fazer sozinho, a gente tem que ter todo mundo junto. Então aí no Rock in Rio, por exemplo, acho que a gente patrocinou vários festivais de música ao longo desse ano, com todos trazendo a temática de sustentabilidade para dentro das nossas experiências, para gerar realmente essa reflexão, para gerar conhecimento para o consumidor. Acho que o Rock in Rio foi um dos grandes onde a gente trouxe por completo essa plataforma Green Your City. Então, dentro do Rock in Rio, a gente criou uma mini usina de placas solares, de placas fotovoltaicas. Foram 206 placas que a gente criou no Parque Olímpico. Ficou gerando energia limpa, energia, né, solar, renovável, para as nossas ativações. Então, as nossas ativações estavam sendo abastecidas por essa usina. E essa usina ficou como legado para o Parque Olímpico. A gente deixou isso como presente para o Parque Olímpico, porque a gente quer que outros eventos que estejam ali, de pequeno ou grande porte, também possam usar essa energia solar nas suas ativações, né? Então, a gente reduz o impacto, né? Reduz a emissão de CO2, mas a gente também deixa isso como legado para que outras empresas, para que outros eventos possam usar.
A gente, para quem foi no Rock in Rio, quem não foi, dá para ver nas nossas redes sociais, mas a gente levou um grande verde para dentro da cidade do rock, né? Porque essa plataforma Greener City é uma plataforma que quer deixar as cidades mais verdes, os festivais mais verdes. E o Parque Olímpico é um parque de concreto, né? É um grande... Você não tem um verde ali. E a gente trouxe todas as nossas ativações, um paisagismo com plantas e biomas naturais da Mata Atlântica, e todas essas plantas que estavam ali foram replantadas numa microfloresta dentro do Parque Olímpico, de 1 quilômetro quadrado, né? Onde a gente está deixando também como legado uma microfloresta. Então, essa é uma parceria que a gente está fazendo com o Ricardo Cardim, que é o projeto de Florestas de Bolso, que é justamente como é que a gente começa a criar pequenos bolsões verdes nas capitais ou em lugares onde não tem verde, para melhorar a qualidade do ar, para reduzir a emissão de CO2, né, para deixar um pouco mesmo a cidade mais verde. Então, a gente também deixou essa primeira microfloresta como legado do Rock in Rio para o Parque Olímpico. A gente tem aqui como marca um objetivo de criar 19 microflorestas até 2030 em 19 capitais. Então, a primeira está check, faltam 18, a gente tem muito trabalho, 2030 está logo ali, mas a gente conseguiu deixar essa primeira, porque dentro do nosso conceito de marca, a gente quer realmente reduzir o impacto, mas a gente quer deixar um impacto positivo, né? Começar também a deixar legados que possam ajudar aquele local, que possam ajudar outras coisas que vão acontecer naquele local. Então, a mini usina a gente levou para o Rock in Rio, a gente levou para o Meca, que a gente também patrocinou, a gente acabou de levar para o Heineken Village, que a gente fez na Fórmula 1, também criamos ali uma mini usina de placas fotovoltaicas, foram 182 placas, se eu não me engano, que a gente também está deixando de legado para Interlagos. Então, eventos que vão acontecer em Interlagos também podem usar essa mini usina, eventos de Heineken ou qualquer outra cerveja ou qualquer outra empresa, para que a gente possa realmente utilizar aquilo ali para a gente ter energia renovável sendo abastecendo as ativações. E a gente trouxe essa parte da microfloresta, a parte de copos. O André trouxe muito bem. É muito copo, é muito resíduo que se gera em eventos grandes assim. E a gente também trouxe em quase todos os nossos eventos de música os copos à base de planta, mas para o Rock in Rio, por exemplo, é um volume muito alto. Você não consegue ter um fornecedor que atenda todo esse volume da maneira como você precisa, né? Mas sim, a parte de copos é super importante, né? Que o André trouxe brilhantemente bem, que é como a gente consegue... É muito resíduo que se gera em eventos, né? Então, a gente, dentro de todos os nossos festivais de música, né, boa parte deles, a gente também conseguiu levar os copos à base de planta, ou copos reutilizáveis, mas do Rock in Rio, por exemplo, que é um volume muito alto, a gente teve que permanecer com os copos de plástico, né? Então, para garantir que a gente teria um destino correto dessas embalagens, já que a gente não conseguiu, de fato, um fornecedor que a gente conseguisse atender os mais de 4 milhões de copos à base de planta que a gente queria muito ter levado para o Rock in Rio, a gente se uniu à Coca-Cola, à Braskem e à Natura para garantir que todo o plástico que estava sendo gerado, né, que todo o plástico que estava ali como resíduo, o resíduo que estava sendo gerado nesse evento, fosse recolhido e destinado corretamente para virar embalagem de cosméticos da Natura. Então, já é o segundo ano que a gente está com essa parceria, e esse ano a gente trouxe a Coca-Cola junto com a gente, a Braskem junto com a gente, para que a gente realmente pudesse destinar corretamente essas embalagens, né? Então, é muito importante, e aí eu concordo 100% com o André, é muito importante que a gente... Tem vários pilares de sustentabilidade que você pode levar para o seu evento, mas você tem que cuidar da cadeia, você tem que cuidar para onde seu lixo vai, tem que ter muita responsabilidade. O entorno também é importante. Acho que eu trago o Rock in Rio como exemplo porque foi o nosso maior evento aí, junto com a Fórmula 1, né? Mas o Rock in Rio, por exemplo, ele tem uma vida acontecendo no entorno ali da cidade do rock, né? Milhões de barzinhos que o pessoal fica ali fazendo uma um esquenta, e tá todo mundo ali. A gente fez questão também de colocar as nossas máquinas do programa Volte Sempre, que são máquinas de moagem de vidro, 2 EcoBox, para garantir que essas pessoas, até o seu caminho para chegar ali na cidade do rock, elas pudessem descartar corretamente essa embalagem. A gente chegou a recolher mais de 14 toneladas de vidro com essas máquinas no entorno. Então, é muito lixo que se gera num evento, né, num momento de entretenimento. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, enfim, eu gosto de falar que a gente atualmente tem eventos com iniciativas sustentáveis. A gente ainda não tem eventos totalmente sustentáveis. Tem bastante coisa para a gente fazer e se unir para fazer acontecer. Mas sim, é possível já ter ativações, ter eventos onde você consiga reduzir o seu impacto, onde você consiga ser mais responsável e até gerar um impacto positivo para aquele lugar, né? Então, é uma grande paixão nossa, mais do que um compromisso do grupo e da marca, é uma verdadeira paixão da marca Heineken, garantir que esse mundo sobreviva, para que a gente possa continuar tendo esses momentos tão legais que a gente quer viver, né, junto.
Bacana, Beatriz. Putz, muito legal. Acho que o exemplo do Rock in Rio é interessante, porque você consegue trabalhar diversas vertentes diferentes e importantes, né? De energia, de resíduos, de materiais e tudo mais. E eu ia te perguntar se você tem mais exemplos que você também consiga fazer de forma abrangente, né? Porque as empresas de cerveja têm eventos no Brasil inteiro, né? Para não dizer no mundo inteiro, eles vão falar de Brasil. O que é possível de exemplos reais já fazer ou obrigar ou pedir para os fornecedores, né? Porque no final das contas são muitos fornecedores envolvidos, né? Tem uma interação muito grande. O que já é possível trazer que todos os eventos Heineken, que grande parte dos eventos Heineken no Brasil tenham? Perfeito. Não, isso é ótimo. A gente tem realmente um guia, né, um guide para qualquer evento, de qualquer âmbito que a gente faça. Então, essa parte de neutralizar carbono, isso já é um check, né? Acho que para todos nós, né, André, já não é uma coisa que a gente nem considera ali como um plus, já é uma coisa que está dentro de qualquer linha orçamentária, de qualquer evento, pequeno, grande ou médio porte. Você tem que compensar o carbono. Você tem que compensar a energia se você não conseguir levar, né? Então, hoje a gente já está levando essas placas fotovoltaicas para pequenos e grandes eventos também. A gente acabou de levar, a gente acabou de criar 2 outdoors, por exemplo, com placas solares. A gente está com um agora, até o dia 23, num bar aqui em São Paulo, em Pinheiros, que é o Bar Amata, mas a gente também fez no Brewteco, que é levar um outdoor com placas solares para que a gente pudesse trazer uma mensagem, mas também garantir que aquele outdoor estava conectado à geração de energia das nossas geladeiras nesse bar e garantindo que aquelas geladeiras estavam usando uma energia solar durante aquele período, para chamar atenção para as pessoas para essa mensagem nossa, do nosso programa de energia verde, mas trazendo uma forma mais sustentável de fazer essa mensagem, né? Então, a gente tem isso, o destino correto de todo o lixo que é gerado em qualquer tipo de evento do grupo da marca Heineken, então isso também é abrangente para todos os nossos eventos, isso também é possível. A gente conversa verdadeiramente com cada um dos nossos parceiros de eventos que a gente vai patrocinar. Então, acho que o André trouxe isso no início, e isso é a chave mais importante. A gente só entra num evento se ele está completamente alinhado com os nossos valores e princípios, né? Então, tem que ter parceiros que estejam abertos à conversa, a serem melhores, a estar criando com a gente. Nós vamos ser o time que vai apontar o problema, mas a gente vai trazer também a solução. A gente quer ter a solução em conjunto. Então, a gente também leva isso tudo para todo mundo, né? E eu acho que tem um projeto de energia verde que a gente lançou, o programa que a gente lançou no finalzinho do ano passado, e que a gente está a todo vapor, que é o nosso programa de energia verde, né? Que a gente está fazendo com que estabelecimentos e consumidores possam receber energia renovável dentro das suas casas, dos seus pontos de venda. Então, esse é um projeto que a gente traz, que é o Heineken Energia Verde. Você pode acessar o heinekenenergiaverde.com.br. Ali não tem nenhuma taxa de adesão, não tem nenhuma taxa de fidelidade, você não tem que fazer nenhuma reforma no seu ponto de venda ou na sua casa. A gente só realmente faz com que você tenha conhecimento que existem produtores de energia renovável no Brasil que podem, sim, destinar essa energia para o seu estabelecimento. Você pode ter até 40% de desconto na sua conta de luz. Então, essa foi uma forma que a gente também achou de fazer com que os nossos pontos de venda, porque a gente tem muito evento também dentro das nossas casas, os bares, as casas noturnas, que eles também pudessem ter de uma forma mais fácil o acesso a uma energia mais limpa, né? Então, é uma série de iniciativas que a gente traz em conjunto para a gente realmente conseguir levar para qualquer evento. Rodrigo, que você bem pontuou, né? Desde os pequenos até os maiores. Então, tem todo um grupo mesmo de atividades para chegar nisso. Adorei a ideia do guia, né? Nossa, tem um guia que já... Olha, isso temos. E quanto mais a sustentabilidade fizer parte disso, montagem, execução, pós-evento, putz, vai ser realmente excelente iniciativa, excelente ideia. André, vou querer ouvir de você agora cases que a Ambev tem feito aí nos diversos eventos. Você já comentou de Carnaval, Lollapalooza, mas como é que funciona isso na prática? Cara, legal. E aí, acho que vai virar até um pouco pleonasmo, né? Eu parafrasear a Beatriz, porque aqui na Ambev a gente também tem um guia de eventos sustentáveis. E aí, falando um pouquinho do porquê que a gente fez isso, né? A gente começou a perceber que, falando de várias marcas, falando de várias praças e regiões com sotaques diferentes, a gente viu que a sustentabilidade, às vezes, ela se difundia em algumas esferas, né? Então, a gente não necessariamente tratava a sustentabilidade de uma forma igualitária entre todas as marcas, entre a companhia como um todo. Então, a necessidade de criar um guia de eventos sustentáveis que fosse de fácil aplicação, seja para um evento grande, seja para um evento de médio, pequeno porte, e aí acho que é como a Beatriz trouxe, cara, é checklist, né?
tem os pilares, tem pilar de água, mudança climática, embalagem circular, comunidade, não só falando do meio ambiente, mas também falando de diversidade e inclusão, e a checklist, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, pode ter isso, pode ter aquilo. Então, criar esses checklists e trazer esses pontos de uma forma muito mais fácil e eficaz para quem realmente está na ponta cuidando dos eventos, com certeza é um negócio que trouxe diversos ganhos para a gente, que a gente está começando agora a implementar isso de forma mais abrangente e com certeza no futuro a gente vai ter muito mais insumo para compartilhar. Mas, e aí agora voltando à sua pergunta, né, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente já fez, é bem isso que você falou, né? Acho que eventos acontecem ao Brasil inteiro. Então a gente tem Carnaval, a gente tem Festa de São João no Nordeste, a gente teve a Arena da Copa do Mundo que aconteceu agora, que infelizmente, né, a gente deixou de fazer 2 dias de eventos por conta da seleção brasileira, mas acontece. Eventualidades, né, também faz parte. Então, a gente tem diversos... Réveillon agora no final do ano também acontecendo. Então, são diversos eventos que a gente acaba atuando. Mas aí, falando um pouco especificamente, né, do case mais recente que a gente teve, que foi a própria Copa do Mundo, onde, nos pontos que a gente citou sobre o que vem mudando de sustentabilidade, que a Beatriz também trouxe, a gente conseguiu, através de uma coleta efetiva, otimizar, né, e dar a destinação correta de 35 toneladas de resíduo que a gente coletou, e utilizando o selo do Instituto Lixo Zero, que é um parceiro que a gente vem tendo para realmente garantir a destinação ecologicamente correta desses resíduos no final das contas, a gente consegue fazer uma grande força-tarefa para reduzir e garantir toda essa logística reversa desses 2 eventos que aconteceram tanto em São Paulo e no Rio de Janeiro de forma simultânea. Tá? Então, esse foi um ponto super relevante e super interessante que a gente trouxe no case de Copa do Mundo. Outro ponto também, e aí acho que a Beatriz trouxe que isso é um checklist já meio que obrigatório, é a acreditação de carbono. Então, a gente teve equipes no local fazendo um mapeamento de como as pessoas se locomoveram, de trem, de metrô, de carro, a pé, dividiram Uber, vieram sozinhos, para entender qual que é todo esse escopo 3 do evento de emissão de carbono, para a gente futuramente compensar isso com crédito de carbono, que a gente consegue, seja um plantio de árvores, seja uma compra de crédito de carbono através de energia renovável, então a gente consegue ter esse tipo de alternativas para acreditar esse carbono, tá? E também, saindo um pouquinho da esfera de sustentabilidade, mas falando uma sustentabilidade pessoal, né, das pessoas que estavam no evento, a gente trouxe equipes preparadas e capacitadas para atender qualquer tipo de discriminação e impacto que algumas pessoas poderiam ter no local, né? Então, a gente chamou isso de tenda de acolhimento, que foi um espaço onde a gente deixou preparado para receber essas pessoas que tinham acabado de sofrer qualquer coisa. E aí o mais legal, e aí até corroborando um pouquinho com sustentabilidade, né? Cada vez a gente está aprendendo. E aí a gente viu que a gente se preparou para falar sobre casos de discriminação, pessoas que se sentiram ofendidas. Mas a gente viu que a maior parte dessa prestação de serviço foi para pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas com dificuldade de locomoção. E a gente entendeu que, assim, isso já tem que estar no próximo checklist. Então, sustentabilidade é uma coisa que se renova. A cada evento, a cada momento, você está aprendendo coisa nova e não necessariamente você consegue planejar isso. Às vezes acontece, você tem que atuar, você tem que ter o plano B, já na próxima você tem que estar preparado para contemplar isso também no seu projeto. Então, são coisas que foram acontecendo e a gente foi se adaptando. Então, eu dei um exemplo de um evento grande, né, de um evento parrudo. Mas sustentabilidade também pode ser feita em evento pequeno. Em outubro desse ano, a gente teve o Primavera Rue Garden, que aconteceu no Ibirapuera. Não só tivemos a coleta de resíduo, a triagem e a destinação de forma correta, como também tivemos copos de acrílico reutilizáveis que as pessoas levaram eles para casa, copos descartáveis de papel, consumo consciente de água. Então, tinha água potável disponível para as pessoas beberem, não necessariamente tinham que comprar. Então, você consegue atuar de uma maneira inerente a qualquer tipo de evento. E aí a gente volta a um principal ponto. Basta ter planejamento. Então, sustentabilidade em evento, ela é possível, né? Ela é viável, desde que a gente consiga fazer com planejamento e, principalmente, contando com parceiros que têm esses mesmos objetivos alinhados com a gente. E aí, acho que, de modo geral, assim, né? A sustentabilidade não é só da Ambev, não é só da Heineken, não são só dos parceiros, é de todo mundo. Então, quanto mais parceiros provocarem a gente também em ter eventos sustentáveis, nada me deixa mais feliz do que brifar uma agência para fazer um evento e ela voltar com, cara, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, se tivesse essa ação, se tivesse isso daqui, o que vamos fazer? Aí você fala, caraca,
já tinha muito trabalho, agora eu tenho ainda mais para decidir o que eu vou fazer. Cara, isso para a gente é incrível, né? Então, esse tipo de dor de cabeça é um negócio que a gente busca. Então, a gente consegue sim fazer sustentabilidade em diversos tipos de eventos, desde que a gente esteja com o planejamento certo, com as pessoas certas. Acho que esse é um ponto super relevante. Fantástico, André, é isso mesmo. Acho que ter mais pessoas envolvidas, pensando junto, né? Mais cabeças pensantes no mesmo objetivo, a gente com certeza vai trazendo novidades, inovação. E você pontuou super bem a parte social, a parte de inclusão, né? Muito forte. A gente comentou em outra gravação que a gente fez aqui, o processo de inclusão da mudança de nome de pessoas trans durante a Parada Gay, né? Então, assim, é um evento, era um momento, né? Um projeto fantástico, assim, até arrepiou todo mundo de olhar para esse momento, de ter as pessoas reunidas e, cara, lá a gente pode mudar a vida das pessoas. Como o evento é importante, né? Posso ter certeza que todo mundo que passou por ali e conseguiu o seu objetivo marcou para sempre. Então, essas coisas são muito legais, o evento permite isso. Quer comentar um pouco, Beatriz? Esse case foi de Amistel, né, da marca Amistel lá do nosso grupo Heineken também, que era justamente como você ajudava as pessoas a terem o seu nome social, né, na Parada Gay e ter ali um cartório, né? E acho que essa é a beleza de quando você tem um portfólio, e nós temos um portfólio abrangente de marcas, Ambev também, a beleza de você entender aonde cada marca pode atuar dentro de ESG, dentro, né, de todas esses pilares de sustentabilidade, que eu concordo com o André, que sustentabilidade é muito maior do que só a gente realmente fazer essas ações que estão meio que já top of mind nosso de sustentabilidade, mas ir contra o assédio, produzir, né, incentivar a diversidade, garantir que a gente tem pessoas incluídas, né, garantir que a gente tem acessibilidade nos eventos. Então, esse é um ponto super importante. A gente também faz questão de ter qualquer tipo de material em braille ou em audiodescrição, porque essas pessoas precisam ter a mesma vivência, né? Então, tudo isso é sustentabilidade. E aí que é legal você conseguir trazer isso para qualquer evento seu, mas também você enxergar, quando você é um grupo, né, e nós somos grandes grupos, o mapa, né, a variedade de marcas que você tem e como cada uma pode atuar mais forte, com mais presença nesses pontos, né? Então, eu acho que é super legal, porque no fim tudo agrega junto, né? Você como empresa consegue estar atuando em todas as frentes verdadeiramente com cada propósito da marca. E é interessante que é um processo, né? É um processo contínuo. Eu acho que esse aprendizado que o André trouxe de colocar uma tenda de acolhimento, fazer a diferença, ser importante, e agora poder replicar. Isso é maravilhoso. E mais um check, é maravilhoso, faz total sentido. Maravilhoso. Então, é um aprendizado contínuo, são melhorias contínuas, são itens adicionais que eu acredito e tenho a convicção que vão cada vez estar mais presentes de mais eventos. André, conta agora os desafios, o que ainda é complexo, o que ainda é difícil ainda num evento de trazer sustentabilidade e um pouco disso, qual é o teu sonho pessoal, cara? Quero ver um pouco de o que seria bacana se fosse possível, que ainda não é, né? Mas que seria, poxa, tem essas dificuldades, mas se a gente conseguir fazer alguma coisa diferente, ia ser legal. Qual que é o teu sentimento aí? Conta um pouco pra gente. Legal. Voltando, né, na primeira parte da pergunta, falando um pouquinho sobre os desafios, né? E aí fugindo até um pouco sobre a esfera de eventos, falando sustentabilidade de modo geral. Ainda é muito confundido a sustentabilidade com o custo extra, né? Então, acho que esse é um principal desafio, é a gente quebrar essa barreira de, mas eu vou fazer uma sustentabilidade, vai ser mais caro, meu evento, a conta não vai fechar. Calma, né? De novo, a gente já viu que, a gente já comentou isso algumas vezes, mas se a gente fizer com planejamento, com fluxo de trabalho bem efetivo, contando com parceiros que têm os mesmos objetivos que a gente, né? Que andam de mão dadas com a gente nessa caminhada de tornar, né, e aí vou falar só já juntando com o sonho de tornar o mundo mais sustentável, né, isso se torna possível, né? Não só ações são viáveis, como no final das contas, cara, você vai ter um evento que vai te gerar mais retorno, seja em maior awareness de marca, maior entendimento do consumidor sobre a sua marca, você vai deixar o seu consumidor apaixonado por aquilo que você faz, e aí você começa a falar, tem essa bebida, não, mas eu não quero essa, eu quero essa porque essa daqui eu sei que eu tenho um afinco. Então você começa a criar isso para o seu evento. E aí, voltando a um outro ponto, que é a longevidade das ações que você faz. Não adianta você olhar só no curto prazo. Você tem que olhar no longo prazo. Até mesmo porque sustentabilidade é isso. A gente não está pensando em atingir e mudar o mundo no agora. A gente está preocupado com o futuro, né? Então, acho que esse é um principal desafio. Primeiro, você quebrar essa barreira de que não dá para fazer sustentabilidade porque a conta não fecha. Não, a conta fecha sim, né? Vamos trabalhar do jeito certo que ela fecha. Um segundo ponto, olhando um pouco mais para fora,
é você contar com parceiros que andam de mão dadas com vocês em termos de inovação, tecnologia, novas possibilidades, novas coisas de mercado, e que provoquem a gente para colocar isso para dentro de casa, né? Não adianta nada ter N tecnologias se às vezes elas acabam não chegando para a gente. Então, a necessidade de você criar um ecossistema de parceria com os fornecedores inerentes ao evento, isso é primordial, né? E aí, até extrapolando um pouquinho aqui, muitas pessoas, vários segmentos começam a ver a sustentabilidade como um ponto final. Eu vou fazer sustentabilidade, ponto. Cara, não. E através dessa parceria, rompendo primeiro essa barreira do custo, juntando com essa parceria com fornecedores e todo esse ecossistema que a gente está comentando aqui, a sustentabilidade deixa de ser um fim e passa a ser um meio para você gerar valor em todas as coisas que você faz. Então, acho que esse é um principal ponto, né? Acho que um dos principais desafios é essa mudança de mindset de todas as pessoas que estão inerentes ao evento, tá? E aí, agora, sim, essa pergunta sobre sonho, né? Eu acho que falar sobre sonho e não citar propósito são coisas que andam de forma diferente. Então, André, eu tenho um sonho pessoal, né, e um propósito pessoal que é poder impactar as pessoas que eu tenho no meu convívio diário. E isso, quando a gente fala de eventos, é a mais pura verdade. Você precisa impactar as pessoas, você precisa conectar com essas pessoas, você precisa fazer que elas realmente sintam aquela experiência, porque não tem nada que mais gera valor do que a pessoa sentir uma experiência quando ela está no evento. Você, assim, dificilmente você vai lembrar, você vai sair do evento e falar, nossa, mas eu tive aquele problema, nossa, eu tive isso. Cara, você vai olhar as fotos, os momentos legais, você vai olhar, cara, eu tive aquela experiência, eu fiz aquela coisa, eu conheci aquela pessoa. Cara, tudo isso é impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Então, assim, quando eu falo de sonho, missão e visão de futuro, é você conseguir fazer isso através da sustentabilidade. É as pessoas que estão no evento entenderem que, cara, sustentabilidade não é um benefício da Ambev, não é um benefício da Heineken, é um benefício para o mundo, é um benefício para o meio ambiente como um todo. Então, todo mundo tem que convergir para essa direção, né? Então, acho que uma missão, né, e uma visão de longo prazo é essa, é todo mundo andando de mão dadas em prol da sustentabilidade. E aí, acho que só para fechar tudo isso, uma coisa super interessante aqui cara, Heineken falando sobre isso, Ambev falando sobre isso. Cara, líderes de mercado, né? Empresas que outros grupos, outros segmentos, outras organizações olham para a gente como exemplo para tomar suas próprias decisões. A gente fazendo isso, né? A gente encabeçando essas ações, sendo pioneiros em algumas possibilidades, isso mexe, isso muda o ponteiro. Então, acho que a partir disso, e foi até um negócio que eu comecei a pensar que eu falei, cara, olha quanta coisa legal a Heineken faz, né? Olha quantos exemplos a Beatriz trouxe, olha quanta coisa legal a Ambev está fazendo. Então, cara, falar sobre isso, e exatamente esse papo que a gente está tendo aqui agora, fomenta esse tipo de coisa, né? Então, dar o exemplo, com certeza, no final das contas, ajuda a empurrar todo esse movimento em prol da sustentabilidade ser um bem comum para todas as pessoas. Acho que é isso. Não, excelente, André. É exatamente esse protagonismo do mercado de cervejeiro, né, que trouxe o Sintserv para fazer essas entrevistas, essas conversas, porque realmente é um exemplo para vários outros mercados, para várias outras empresas, né? Você tem Ambev e Heineken tecnicamente juntas para fazer o bem, né? E esse é legal, né? Então, apesar de concorrerem como cervejarias, né, na hora de fazer sustentabilidade, na hora de olhar para inclusão, na hora de olhar para meio ambiente e tudo mais, cara, todo mundo quer fazer o bem, né? Esse que é a parte gostosa até desse nosso bate-papo. Beatriz, quero ouvir de você um pouco agora. Desafios principais que você ainda vê e teu sonho aí para o futuro nessa área de eventos para sustentabilidade. Muito legal. E nossa, tô, assim, inspirada, assim, porque foi muito legal, assim, tudo que o André falou, e você também, Rodrigo, eu tô muito alinhada com vocês. Para mim, o principal desafio, realmente, é a gente garantir que todo mundo está trabalhando em prol da mesma coisa. Então, sim, tanto em eventos, que a gente está focando aqui, mas em qualquer tipo de ação, né? A gente garante que toda a cadeia está realmente trabalhando com o mesmo propósito. Então, você ainda tem, em grandes eventos ou em qualquer coisa que você vai fazer, você ainda tem fornecedores que não estão exatamente focados nisso, né? Você ainda vê utilização de materiais que não são tão sustentáveis na produção de alguns eventos, de algumas experiências. Então, ainda tem muito disso. Então, o principal desafio, acho que para mim, dentro desse universo, e aí como um todo, de qualquer coisa que a gente faz em marketing, é garantir realmente que toda a cadeia ela está trabalhando em prol de você diminuir o impacto, reduzir impacto positivo, reduzir o impacto e criar impacto positivo em todos os âmbitos, né? Dentro de tudo que é ESG, tanto social quanto ambiental. Também essa questão do consumo responsável,
que é uma coisa que o André trouxe para a gente também é fundamental, como é que a gente tem conscientização de consumo responsável. Então, não é todo evento, não é todo lugar que a gente vê essa conscientização. Então, para mim, o desafio é realmente a gente fazer com que todo mundo esteja trabalhando em prol da mesma coisa. Então, a gente garantir que essa cadeia toda está realmente com os mesmos objetivos de sustentabilidade. Então, ainda tem bastante coisa para fazer. E eu concordo muito com o André. Quando a gente traz grandes empresas, e não é porque a gente está fazendo isso porque é legal, é o nosso dever. Nós somos grandes empresas. A gente gera muita coisa nesse mundo, tanto de empregos, riquezas, como de resíduos. Nós somos grandes responsáveis também por isso. Então, não é que é uma coisa legal, é uma obrigação nossa puxar essa agenda, né? E inspirar que outros parceiros façam também, porque é o nosso dever como empresa, né? A gente precisa devolver para o mundo todo o carinho que essas pessoas têm com os nossos produtos. Elas levam esses produtos para suas casas, para os seus momentos felizes. A gente tem que ser responsável para garantir, né, um futuro sustentável para essas pessoas. E aí, realmente, para mim, esse é o grande desafio, a gente fazer com que outros segmentos, outras empresas, que as pessoas venham com a gente nessa, né? Eu acho que o meu grande sonho, e o meu sonho como profissional sempre foi garantir que eu estaria trabalhando em marketing para ter storytellings mais inclusivos, para fazer com que a gente contasse histórias corretas. Porque a publicidade contou muita história invertida, complicada, que gerou uma série de questões aí para o mundo, que a gente possa realmente contar novas histórias onde todo mundo se sinta representado. Mas esse tema de sustentabilidade, o meu grande sonho é que a gente realmente entenda que cooperar é melhor do que competir. Não tem competição quando se fala de sustentabilidade de futuro do mundo. Então, que legal que a Ambev está fazendo um monte de coisa. A Heineken tem que olhar e se espelhar e falar, eu vou fazer mais porque eu me inspirei e vou fazer. Mas não é uma corrida por quem vai ganhar o prêmio da sustentabilidade. É uma corrida para a gente entender que a gente pode fazer melhor como um todo, a gente se unir. Então, a gente está aqui nesse papo como parceiros, como a gente é parceiro em diversas coisas, como a gente é parceiro em compromissos de inclusão, como a gente foi parceiro, as empresas foram parceiras durante a pandemia. Tem momentos onde a concorrência ela é uma concorrência de mercado, mas não é uma competição para quem vai fazer um futuro mais sustentável, né? Isso realmente é uma cooperação, como a gente se uniu com outras empresas em outros eventos para fazer. Então, eu quero muito que, enfim, eu sempre falo isso quando a gente está dando uma entrevista ou uma palestra sobre esse tema. Eu sempre falo isso, cara, se tiver alguém assistindo que é um empresário, que é um diretor, que é um empreendedor, porque, enfim, as empresas são feitas de gente, né? Nós somos as pessoas que mudam o curso dessas empresas, não tem uma entidade empresa, né? Que essas pessoas realmente entendam que precisam cooperar. Então, dá para ligar, sim, para o seu concorrente e falar, vamos fazer junto isso aqui? Porque isso é demais. E os consumidores amam ver quando as empresas concorrentes estão se unindo num propósito que vai ajudar socialmente ou a parte ambiental de onde elas estão vivendo, a comunidade onde elas estão inseridas, né? Então, busquem, né? Busquem parceiros, busquem cooperar muito mais do que competir, porque a gente tem um mundo só. É só isso aqui que a gente tem. E a gente realmente precisa estar de mão dadas para garantir que a gente vai ter um futuro, né? Que seja tão mais verde, como a gente está falando, mas também mais justo, né? Um lugar que seja melhor para todos nós. Então, esse é o meu grande sonho. Eu espero que a gente chegue lá, Rodrigo e André. Sei que pelo esse papo aqui, se depender de nós, estamos aí, mas eu espero que todo mundo venha com a gente nessa, também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, Beatriz e André, eu acho que fica aqui o grande ponto do propósito, né? O propósito, ele é comum, tendo o propósito, dá vontade, dá tesão de fazer, de executar, de realizar, de ver os consumidores, os clientes sorrindo e alinhados, né, com os conceitos que eles querem ver, que eles querem que as marcas que executem. Muito bacana, muito inspirador todas as falas de vocês. Queria agradecer muito a presença nessa gravação aqui do Sintserv, do nosso canal Sustentabilidade no Guia da Cerveja, né? O Sustentabilidade no Guia está fazendo na sua 6º episódio aqui, contribuindo para inspirar mais pessoas e empresas a embarcar nesse mundo de sustentabilidade, né? Beatriz, muito obrigado aqui pela tua presença. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Obrigada pelo convite, enfim, adorei o papo, adorei conhecer o André, você, Rodrigo, foi super legal. Enfim, vamos juntos aí nessa. Obrigada.
Maravilha. André, quero agradecer também, brigadão aí por contribuir com todo o seu conhecimento e o que vem sendo feito na Ambev. Que isso, cara, eu que agradeço. Depois desse papo aqui, eu estou energizado e inspirado para fazer ainda mais. Acho que, de modo geral, já estou completamente impactado por essa conversa que teve aqui. Então, Beatriz, obrigado. Acho que suas falas, assim, trouxeram vários pontos de vista aqui que eu tenho que trazer de casa, tenho que digerir e colocar em prática. Concordo 100% com o que você falou sobre a colaboração. E, Rodrigão, obrigado pela condução disso. Eu acho que é um projeto super especial e quanto mais a gente conseguir difundir esses conceitos de sustentabilidade no mundo como um todo, melhor para todo mundo. Maravilha. E ficou um teaser aqui, ó. Quiçá um dia um evento Heineken e Ambev juntos, né? Falando sobre sustentabilidade. Por que não? Nada mal. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu. Até.